Oi, amores, bom dia, quase boa tarde, tudo bem? Oi, oi, Giovana, Aline, Suelen, Ciro, de boas no Apocalipse, gente? Oiê! Oi, oi, bom dia, Giovana tá entrando agora. Boa tarde, né, gente? E aí, como vocês estão? Todo mundo tá afilando a boia? Galerinha, materinha da prova. Prova objetiva e simulado, não é isso? Galera, nós teremos movimento impressionista, pós-impressionista, cubista, fauvismo e expressionismo. Ok? Anotem, por favor. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre esses conteúdos que eu acabei de listar aqui. E aí? Porque assim eu dou preferência para sua dúvida na aula de hoje, tá? Talvez nós iremos nos ver, pelo menos alguns de vocês, na próxima quarta-feira, no regime presencial. E aí, conversa comigo. Dia, Tami. Não tem nenhuma dúvida? Conseguiu? Que maravilha. Ciro, e aí? Não tem dúvida? Tá suave? Fauvismo, ok. Foi o último que nós visualizamos. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. A gente está mastigando esses movimentos já tem um bom tempo, né, gente? Então, nós fizemos até aquela atividadezinha juntos, não foi isso? Aquela atividade prática. Inclusive, a Betina carregou a planilha que eu tinha, a prancheta que eu tinha colocado aqui em cima da mesa para poder mostrar para vocês aquele desenho que nós fizemos juntos, não foi isso? Meninos, então vamos lá, deixa eu fazer o share aqui do nosso arquivo chamado Primeira Metade do Século XX, tá? Meninos, o movimento fauvista, o fauvismo, ele vai nascer no iniciozinho do século XX, tá? Por volta de 1905. E então, nós teremos a proposta de utilizar dois conceitos que vão compor essa linguagem visual do movimento, tá? Que são a utilização de cores puras e o conceito de simplificação da forma. E tudo isso vai refletir o chamado primitivismo, ok? Um dos grandes expoentes desse movimento é o Matisse. E aqui nós temos a dança. Semana passada eu cheguei a ler parte desse livro aqui para vocês. Do Carlo Argan, Arte Moderna. E essa obra, A Dança, do Matisse, inclusive, está aqui na capa do livro. Ó. Beleza? Li, né? Então, massa.
Galera, então, o fauvismo, ele vai, inclusive, ter uma rixa muito forte com o movimento cubista. O cubismo, ele vai propor a geometrização da forma, que é muito diferente da simplificação da forma do movimento fauvista, ok? Galera, então, eu vou mostrar algumas obras para vocês, para que a gente consiga amadurecer esses entendimentos sobre o movimento fauvista, tá? Para não ficar embaçado, tá? Meninos, percebam que nós temos um acabamento, um efeito fosco, né? Sem dúvida. E o que seria essa utilização de cores puras? Quando as cores, elas não se misturam. Raramente nós temos uma mistura de cores, tá? Mas olha só, o que é predominante são as cores em seu estado puro. Olha só esse vermelhão aqui, por exemplo, tá? Esse preto da roupa, o branco. Quando algo é branco, esse algo é completamente branco. Quando algo é vermelho, ele é completamente vermelho. Não existe degradê de tonalidades, tá bom? Então, aqui, harmonia no vermelho, a linha verde. E percebam um efeito um pouco mais borrado, um contorno bem mais aparente. O fauvismo, sem dúvida, tem uma forte influência do movimento pós-impressionista. Lembram de Cézanne, do Van Gogh? Essa segunda vertente, essa segunda fase do Van Gogh? Pois bem. Natureza morta com peixes vermelhos, tá? Eles adoravam as cores mais vívidas, eles queriam representar a alegria de viver. Olha só, o restaurante de Flamenque, inclusive tem uma obra que se chama Alegria de Viver, tá aqui, tá bom? As Três Sombrinhas, do Duff. Alegria de Viver, do Matisse. Mulher com Chapéu, do mesmo artista, Flamenque. Darren, a bailarina. Marquet, a Praia de Fécamp. Os Banhistas, do Duff. Percebam a forma simplificada, né? E tudo isso vai gerar, tal como gera, e aqui, o Matisse. E tudo isso vai gerar todo um frisson, porque nós passamos muito tempo, do ponto de vista da história da arte, representando as formas, os objetos naturais e os seres tal como eles eram, né? E aí chega essa galera vanguardista, esses artistas modernos, e começam a representar mulheres que se parecem com blocos de pedra, né? E esses seres dançando que não aparentam as características humanas, né, tal como elas são, né, porque elas partem de uma forma simplificada. Então, esse modo de representação que vai, digamos que, abrir uma fissura entre a forma mais tradicional de se fazer arte, que foi sustentada durante séculos a fio, e agora no início do século XX a gente tem essa outra pegada, essa outra perspectiva, e ninguém está nem aí para essa corrente tradicional de representar as coisas tal como elas são de fato, ok? Eles partem do princípio de representar da forma como eles gostariam de representar. Ok? Então, é sem dúvida uma garantia de uma maior autonomia artística, tá? Então, aqui temos o Matisse. Copiem, por favor, gente, esses pressupostos aqui. Por gentileza. Nossa, eu tô com um espirro que ele tá ensaiando desde o iniciozinho da aula do segundo. E até agora ele não saiu. Vamos lá, por gentileza. Ops, bugou. Aqui. Criação artística não tem relação com o intelecto ou com os sentimentos. Criar é seguir impulsos do instinto das sensações primárias. Primitivismo vem daí. A cor pura deve ser exaltada. As linhas e as cores devem transmitir o estado de graça selvagem, tá? Além de utilizar a simplificação das formas e uma pincelada violenta, que é uma referência ao pós-impressionismo. Suave?
Posso, Chuchu. Mas copie isso aqui primeiro, pode ser? Massa. Vamos lá? Galera, deixa eu voltar no quadro, porque o Cirão pediu, não foi isso? Aqui. Conteúdo, prova objetiva e simulado. Tá bom? Agora, a gente vai começar um novo movimento chamado dadaísmo, que surge também na primeira década do século XX, tá bom? Galera, posso avançar e trabalhar o nosso próximo movimento, dadaísmo? Sim? Então, vamos embora. Galera, utilizando ainda como referência, esse livro é muito massa, essa Bíblia, né, gente? Olha isso aqui. Eu vou ler uma passagem aqui na página 353, tá? Para quem tiver o livro aí. Olha só. Diferentemente das outras correntes, que seja como for, nascem de uma vontade de conhecer, interpretar a realidade e dela participar, o movimento dadaísta é uma contestação absoluta de todos os valores, a começar pela arte. Inclusive, eles se intitulavam e também foram conhecidos por serem o que? Anti-arte. Por quebrarem com o tradicionalismo. Ok? O movimento surge quase simultaneamente em Zurique a partir de um grupo de artistas e poeta chamado Art Tessara e Bau. E nos Estados Unidos, depois de uma exposição em 1913, com dois pintores europeus chamados Duchamp e Picabia. Galera, olha só, o que acontece? Em 1916, nós teremos uma série de artistas
exilados em Zurique, justamente mediante esse contexto, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, eles começaram a se reunir nessa casa noturna inaugurada pelo Hugo Ball, chamada Cabaret Voltaire. E a intenção do Hugo Ball era justamente reunir artistas para que eles juntos pudessem pensar em uma forma deles agirem, deles darem uma resposta, deles manifestarem juntos o seu repúdio à eclosão da Primeira Guerra Mundial, porque era algo completamente irracional, né? Na cabeça deles, e de fato a guerra, ela põe em xeque a garantia, a permanência da dignidade humana. Então, por esse motivo, eles começaram a compor um movimento que tinha como base atitudes, tá? E aspectos visuais sem sentido, ok? Baseando-se na irracionalidade para fazerem referência e uma analogia à irracionalidade envolvendo tranquilo? Deixa eu ver o que essa pessoa conversou aqui comigo. Estudamos no segundo ano, terceiro ano, tá bom? Nossa, tem um chão absurdo, beleza? Mas primeiro ano, imagina, mas primeiro ano, normalmente nós vamos até romantismo. Olha só, nós já viramos o século XX, né? Então, por conta desse regime, a coisa fluiu mais rápido e tudo bem, né? Bom demais para vocês que vão ter esse domínio ainda mais cedo. Ó, o Beethoven matou um lagarto. O que foi, Daniel? Tranquilo, galera? Daniel, você falou alguma coisa sobre a aula ou foi um incidente aí? Meninos? Massa. Ok. Meninos, e então, nessa casa noturna, chamada Cabaret Voltaire, eles irão começar a desenvolver performances, né? Que de fato fossem irracionais, que de fato não tivessem sentido algum. Ah, professora, mas qual que é disso? Justamente escancarar esse repúdio à eclosão de uma Primeira Guerra Mundial que colocava em xeque a dignidade humana. E isso é extremamente irracional, ok? Deixa eu abrir esse novo arquivo aqui para vocês. Espera aí, gente, eu abri um novo arquivo e o Dropbox ele está atualizando. Ok? Galera, aqui temos nosso arquivo. Massa. Meninos, o movimento dadaísta, ele vai ter como, digamos que, um fio condutor esse conceito que está aqui embaixo, ó, chamado ready-made, tá? Ready-made foi criado pelo Marcel Duchamp. E o Duchamp, ele vai ser o grande pai do dadaísmo, tá bom? E então, ele vai propor que nós retiremos os objetos da sua origem para propositalmente fazermos com que eles percam a sua funcionalidade e passam a desempenhar apenas o valor de exposição. Então, perde-se funcionalidade e eleva-se esse objeto enquanto objeto artístico, ganhando agora um valor de exposição. Qual que é o sentido
de eu pegar a minha ringue aqui, bonitinha, ó, tá vendo? Deixa eu pôr assim para vocês, para não estourar a câmera, né? Ela funciona apoiada com a base na mesa, normalmente, né, gente? Ok? O ready-made é você tornar essa luminária inútil, né? Você retirar ela do seu contexto, por exemplo, e você vai, um exemplo bem macarrônico, virar essa luminária aqui. Eu consigo apoiá-la em algum lugar dessa forma? Não. Ela vai perder a sua função, ok? Então, meninos, isso é ready-made. Lembrando, ready-made é o sistema operacional desse movimento chamado dadaísmo. E consiste em retirar os objetos da sua origem. Retirar os objetos da sua origem, a fim de que eles percam a sua função e passam a desempenhar apenas o valor de exposição. Torná-los inúteis, né? Então, aqui nós temos o mictório, que se chama a fonte de Duchamp, tá? Se ele estivesse, por exemplo, em um banheiro masculino, ele teria serventia? Ele seria útil? Ele desempenharia uma função? Sim. Mas e dessa forma, adquirindo apenas um valor de exposição, ele tem função? Não. Ok? E agora? Esse é o Duchamp. Garrafas. E aqui nós temos a roda de bicicleta, de 1913. É uma roda que está incrustada em um banco. E, portanto, essa peça tornou inútil tanto a roda da bicicleta, que possibilitaria o movimento, quanto o banco que serviria para sentarmos. Ok? Então, é tornar os objetos inúteis, tá? Professora, mas isso é completamente irracional e sem sentido. É exatamente essa proposta. Ok? A Mona Lisa de Mustache, olha só. Inclusive, eu tô com essa página aberta aqui. Ó. A roda de bicicleta e a Mona. Galera, a Mona Lisa, ela representa, digamos que, o ápice do rigor racionalista do renascimento cultural e científico, né? Elaborada pelo Leonardo da Vinci. Ele, digamos que é influenciado pelo rigor científico do seu tempo, pela lógica humanista. Lembra quando nós vimos Renascimento? Acho que foi conteúdo de segundo bimestre, né? E ele tira um sarro com essa erudição, com essa retomada de aspectos antigos clássicos propostas pelo Renascimento, né? O Renascimento, ele retoma aspectos da cultura grega e da cultura romana, né? E então, meninos, eles vão tirar um sarro, Duchamp vai tirar um sarro com a Mona Lisa, colocando esse mustachezinho aqui nela, dizendo, ó, F racionalismo, tá? F cientificismo, humanismo, beleza? Agora a pegada é sermos todos irracionais mesmo, né? De tanto que eu não estou me aguentando de viver esse contexto irracional de guerra, ok? Para que vocês tenham noção do deboche, essas iniciais aqui embaixo, tá? É uma frase depreciativa e pornográfica em francês, ok? Que eu vou escrever aqui no chat, porque pega muito mal eu dizer. Então, bafão, hein? Ah, que absurdo, professora. Sim, é exatamente isso que quer dizer. É exatamente isso que quer dizer essas iniciais aqui da Mona Lisa, feita pelo Duchamp. Ok? Pesado, hein? Pesado. Então, o R é para não falar coisa explícita, mas seria tipo um bumbum, saca? Nádegas. Nádegas a declarar. Sacaram, gente? Massa? Total. E quando eu falei isso para os meninos do segundo ano, no iníciozinho do ano, né? Eles duvidaram, foram pesquisar e racharam. Ninguém imagina, né? Meninos, então vamos lá. Nós tivemos outros artistas, como por exemplo Cabe, tá? Algumas obras.
E tivemos uma, digamos que pegada, uma expressão do movimento dadaísta na literatura também, né? Que é conhecida por um poema que se chama Receita para se fazer um poema dadaísta, do Tristan Tzar. Eu vou mostrar para vocês agora. O Man Ray. Olha só. Receita para fazer um poema dadaísta. Pega um jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as em um saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Ok? Massa, gente! Deixa eu achar aqui para vocês esse videozinho que é mó legal. Essa aqui é uma performance no Cabaré Voltaire, tá? Um documentário que reagrupou algumas imagens. Esse é algo bom, tá, gente?
Massa, meninos. Frito, né? Cristian, mas é muito irracional e muito sem sentido, muito sem noção. Sim, exatamente. Inclusive, eles foram taxados como os sem noção de tudo, tá? Justamente porque toda a linguagem visual e a proposta percorre a irracionalidade. Então, é essa a intenção mesmo, é essa a intenção de gerar um escândalo e esse choque do tipo, meu Deus, mas isso é completamente sem sentido. E é essa a nossa proposta. Beleza? Galera, agora eu tenho 7 minutinhos. Eu gostaria de fazer aquela revisão marota para vocês, para a prova objetiva e simulado, pode ser? Meninos, vamos lá. Vou iniciar pelo impressionismo. O impressionismo, ele foi um movimento que surgiu na década de 70 do século XIX em reação ao surgimento da fotografia, tá? Em 1826. Justamente por conta da fotografia ser o resultado de uma inovação tecnológica, né? Além desse fator que ganhava muitos adeptos, ela possibilitava justamente uma nova percepção do real, né? Ela congelava um fragmento do real. Né? E tudo isso vai fazer com que isso gere uma crise na pintura, porque ninguém queria mais saber da pintura, essa coisa ultrapassada, se agora nós temos a fotografia. Né? Então, os artistas no século XIX, eles entrarão em descrédito e desprestígio, e juntos, evidente, irão se reunir para justamente tentar retomar a sua credibilidade e importância artística e retirar a pintura, o segmento da pintura, desse cenário de crise, né? E então, vão surgir alguns movimentos. Desculpa. Aqui, ó. E então, vai surgir o movimento impressionista. O movimento impressionista, meninos, ele vai justamente formular a sua linguagem visual, potencializando aquilo que era possível dos artistas desenvolverem, né, de serem desenvolvidos na pintura, e aquilo que era falho na fotografia. A fotografia do século XIX ainda é P&B, ainda não suporta o movimento, então era bem rudimentar, né? Então, eles começaram a resgatar o seu prestígio com uma proposta bem ousada. Primeiro, eles saíram dos ateliês. Eles saíram dos ateliês e passaram a pintar ao ar livre, que era o mesmo campo de elaboração da imagem fotográfica, né? Então, por esse motivo,
e pelas condições limitantes da fotografia, esses artistas começaram a representar os objetos tal como as nuances, a sua apresentação tal como as nuances da luz natural. A luz natural é o cerne da questão do movimento impressionista. E para conseguir traduzir esse movimento, essa noção de movimento, né, necessária para se traduzir, para se representar uma paisagem, por exemplo, né, um ambiente externo, foi elaborada a chamada pincelada solta, né, que é aquele movimento de tira e põe da tela com o pincel, beleza? Um dos grandes expoentes, que inclusive sua obra, Impressão ao Nascer do Sol, deu o nome do movimento impressionismo, porque se trata da impressão dos objetos conforme a nuance e a alteração da luz natural, foi o Monet, né? Então, nós temos aqui 1872. Além disso, nós temos os contornos imperceptíveis, tá bom? E a utilização de uma paleta bem clara. Isso vai se alterar conforme digamos que a finalização dessa crise da pintura, quando ela já se restabelece. Então, nós temos o surgimento de novas orientações visuais que são refletidas pelo movimento pós-impressionista, né? Que já traz para a gente uma linguagem visual com um contorno perceptível, com tonalidades, com tonalidades bem mais vívidas e contrastantes, ok? E um efeito bem mais borrado, uma pincelada solta, bem mais abrupta que a pincelada solta do movimento impressionista, né? Como grande expoente, nós temos aqui o Cézanne, que vai dar orientação para o próximo movimento, chamado cubismo, né? Então, aqui em 1882, em Castelo de Medan, ele já vai propor representar os objetos naturais, tal como cones, esferas e cilindros. E essa proposta vai ser amadurecida na primeira fase do movimento vanguardista cubista, propondo a chamada geometrização da forma a partir de Braque e Picasso. Primeiro nós temos a fase analítica e depois a fase sintética. O que muda é o grau de intensidade da geometrização da forma, ok? E então, nós temos Les Demoiselles d'Avillon, de 1907. Como eu disse, gerou um frisson danado, porque essas mulheres pareciam blocos de pedra, né? Uma composição bem primitiva. Além disso, nós tivemos o surgimento do movimento expressionista, que surge com a intenção de exprimir, de externalizar os sentimentos e a subjetividade humana. E em seguida, o movimento fauvista com a proposta da simplificação da forma e utilização de cores puras. Ok, meninos? Tranquilo? Beijo, beijo para todo mundo. Boa provinha para vocês e até breve, tá? Tchau, tchau, gente. Falou. Beijo.